Fala, meu povo maravilhoso! Tudo tranquilo? Tudo maravilhoso? Satisfação, professor Bruno Freitas, mais uma vez aqui com vocês e hoje nós vamos resolver questões sobre a lei de execução penal. Essa lei que é de suma importância para o seu concurso. Não vá para a prova sem estudar a fundo essa lei. É uma lei que tem vários institutos, não é uma lei pequena, é uma lei longa, tudo bem? Mas saiba, não é difícil. E aqui nós vamos abordar os principais aspectos dessa lei. Quer dominar a lei de execução penal? Fique comigo então até o final. Beleza? Só que lógico e evidente. Tá com o seu material em mãos? Tá com o material? Pega aí caderno, lápis, borracha. Abra a sua lei 7.210 de 84. Se possível, esteja aí com a sua caneta marca-texto. Por quê? Porque desde o início nós vamos aplicar o método TD, que é o método todinho. Beleza? Tranquilo? Vamos embora? Vamos logo então para a primeira questão. Olha aí, galera. Vamos lá. Os detentos que, tendo estado dentro de uma viatura que, durante o transporte, teve seu interior danificado, permaneceram silentes quando questionados sobre o responsável pelo dano. Será possível a aplicação de punição coletiva, desde que a punição não coloque em perigo a integridade física e moral dos detentos. Presta atenção. Presta atenção que aqui está falando detentos. Se é detentos, é no plural. É mais de um detento. É mais de um. Ok? Perceba que eles danificaram o interior de uma viatura. Eles danificaram o interior de uma viatura. Beleza? E aqui está falando, então, que será possível a aplicação de punição coletiva. Que será possível a aplicação de punição coletiva. E aí? E aí, meu povo maravilhoso? Vamos começar logo com os todinhos? Vamos? Pega o seu caderno, o seu material e anota. Todinho. ALEP veda, ALEP proíbe punição coletiva. ALEP veda, ALEP proíbe punição coletiva. Galera, não pode ocorrer punição coletiva. Não pode. É proibido. ALEP veda, ALEP proíbe. Não pode haver punição coletiva. Tudo bem? Ah, professor, onde é que está isso? Artigo 45 da LEP. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal regulamentar. Parágrafo 1º. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. E olha a maldade da questão. Aqui, ó. Desde que não coloque em perigo a integridade física dos detentos. Isso aqui para o quê? Para te induzir a erro. Isso para te induzir a erro. Olha lá, parágrafo 2º, é vedado o emprego de cela escura. Olha o parágrafo 3º, pega a sua caneta, marca texto e vem comigo. Olha lá, parágrafo 3º, são vedadas as sanções coletivas. São vedadas as sanções coletivas. Olha aí, ó, artigo 45, em parágrafo 3º da LEP. É proibido as sanções coletivas. Não pode punir de forma coletiva. Tem que punir de maneira individual. A punição tem que ocorrer de maneira individual. Sendo assim, a primeira questão ali está o quê? Errada, galera. Errada. A primeira está errada. Beleza? Anotou o todinho? Anotou? Coloca aí, todinho. A LEP proíbe, veda a punição coletiva. Artigo 45, parágrafo 3º da LEP. Artigo 45, parágrafo 3º da LEP. Beleza? Show? Vamos embora. Olha aí. No que se refere à progressão de regime, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, sendo determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 40% da pena, for primário e tiver sido condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Vou te dar o todinho aqui, ó.
todinho. Leia o artigo 112 da LEP todo dia. Todo dia. Olha aí. Tem isso aí para você. Leia o artigo 112 da LEP todo santo dia. Por que isso, professor? Para que isso? Galera, esse artigo 112 da LEP ele foi alterado pelo pacote anticrime. Ele foi alterado recentemente, 2020, tá? Então, é uma alteração muito recente. E você sabe, o que examinador de prova de concurso adora? Novidades. Por quê? Porque ele sabe que a maioria dos alunos estuda por materiais desatualizados. A maioria dos alunos estuda por material desatualizado. É isso mesmo, galera. Mas você aqui comigo, você jamais vai ficar desatualizado. Então, o que ele faz? Ele pega as novidades, tá? Artigo 112 da LEP. Leia todo santo dia. É um artigo importante, é um artigo que traz lá as porcentagens para o indivíduo progredir de regime, tá? É um artigo longo. Então, inicie hoje a leitura desse artigo. Por quê? Com o passar do tempo, lendo ele todos os dias, você vai conseguir memorizar todas essas porcentagens, tá bom? Aqui está falando o seguinte, ó, para progredir de regime. O que é progressão de regime? Sai do regime mais grave, vai para o regime menos grave. Beleza. Para isso, ele tem que cumprir 40% da pena, tá? Ele é primário, tá? E o crime tem que ser um crime hediondo ou equiparado. Vamos lá? Olha o artigo 112, inciso 5º. Para progredir, ele tem que cumprir 40% da pena se o condenado pratica crime hediondo ou equiparado e se ele for o quê? Primário. Então, olha só, 40% da pena se nós estamos falando de um crime hediondo ou equiparado e o indivíduo for primário. Então, galera, essa aqui está o quê? Essa aqui está correta. Ela está correta, ok? O indivíduo que cometeu um crime hediondo ou equiparado, sendo esse indivíduo primário, para ele progredir de regime, para ele sair do regime mais grave e ir para o regime menos grave, ele tem que cumprir 40% da pena, beleza? 40% da pena, crime hediondo primário, ok? E perceba, 40% da pena, crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, tá, galera? Sem resultado morte, sendo ele primário. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Mais um artiguinho aí para vocês, tá? Eu vou destacar aqui 40%, faço o mesmo aí. Crime hediondo ou equiparado se ele for primário. Tranquilo? Vamos embora. Olha aí. O trabalho do condenado, considerado um dever social e condição de dignidade humana, possui finalidade educativa e produtiva. No entanto, os condenados por crime político não estão obrigados ao trabalho. E aí? Crime político não está obrigado ao trabalho. Olha aí, galera. Mais um todinho aí para vocês. Vamos embora, ó. Presta atenção, tá? Artigo 200 da LEP. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Olha aí. Olha aí. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Cuidado com isso. Cuidado com isso, meu povo maravilhoso. Artigo 200 da LEP. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Vou te dar um outro todinho aqui também, tá? Aqui é todinho a todo momento. Artigo 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. O que é isso aqui, galera? O que o artigo 31 está falando? É a regra. A regra é que o preso deve trabalhar. A regra é o preso trabalhar. É a regra.
Mas olha o parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório. E, se ele quiser trabalhar, ele só pode trabalhar no interior do estabelecimento. Ele só pode trabalhar no interior do estabelecimento. Então vamos, marcou sua lei? Marcou a lei? Show de bola? Pega o caderno, vamos no todinho. Coloca aí. Em regra, o preso deve trabalhar. Em regra, o preso deve trabalhar. Excepcionalmente, não estão obrigados ao trabalho. Excepcionalmente, não estão obrigados ao trabalho. O condenado por crime político e o preso provisório. O condenado por crime político e o preso provisório. Então perceba, o trabalho é a regra, mas excepcionalmente o preso político e o preso provisório não precisam de trabalhar. Não é obrigatório o trabalho. E perceba, o preso provisório ele não está obrigado a trabalhar, não está obrigado ao trabalho, mas se ele trabalhar, ele só pode trabalhar onde? No interior do estabelecimento. No interior do estabelecimento. Tranquilo, beleza? Então perceba só, galera, que essa questão ela está o quê? Certa. Ela está certa. Olha lá. Os condenados por crimes políticos não estão obrigados ao trabalho. Artigo 200 da LEP. Artigo 200 da LEP. Show? Beleza? Tranquilo? Show de bola. 2 artiguinhos marcados, destacados. Vamos embora. Olha aí. São considerados egressos o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, bem como o liberado condicional durante o período de prova. Egresso, galera, cai demais em provas. Não tem jeito. Esse é um tema que você deve obrigatoriamente saber. Olha aí. Considera-se egresso. Olha só. Quem a lei considera egresso, galera? Artigo 26 da LEP. Vamos lá? O liberado definitivo marca o prazo. Pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Então, será considerado egresso aquele indivíduo, beleza? Liberado definitivamente, tá? Pelo prazo de 1 ano, contado da saída do estabelecimento. Ou seja, do dia que ele é liberado do estabelecimento a contar 1 ano, ele é considerado o quê? Egresso. Ele é considerado egresso. 1 ano. Marca esse prazo. Prova adora prazo. Beleza? Então, será considerado egresso aquele indivíduo que deixou definitivamente a unidade prisional, contando ali 1 ano, da data da liberação, 1 ano. Ok? E também será considerado egresso, ó, o liberado condicional durante o período de prova. Liberdade condicional, enquanto ele estiver em liberdade condicional, enquanto ele estiver ali durante o período de prova, ele será considerado egresso. Pode fazer um asterisco, galera, bem generoso nesse artigo 26. Marque a sua lei da mesma maneira que eu marquei a minha lei aqui. Destaque a sua lei e toma cuidado com esse tema. Por quê? Porque cai demais em prova. Cai demais em prova. Beleza? Tranquilo? Olha lá. São considerados egressos o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, bem como o liberado condicional durante o período de prova. E aí, tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? Tá certo, né, galera? Não tá certo? Foi o que nós acabamos de ver. São considerados egressos o liberado definitivo, beleza? Pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Perfeito. Bem como o liberado condicional durante o período de prova. O liberado condicional durante o período de prova. Tranquilo? Número 4. Número 4, ela está corretíssima. Número 4 está corretíssima. Beleza? Vamos lá, meu povo. Próxima questão. Segundo a lei em apreço, que é a lei
7.210 de 84, a Lei de Execução Penal, é defeso ao poder público submeter qualquer condenado à coleta compulsória do seu perfil genético como forma de identificação criminal. Olha aí. Segundo a lei em apreço, ou seja, segundo a lei 7.210, segundo a LEP, é defeso. Professor, o que é defeso? É proibido. Defesa é proibido, tá, galera? Mesma coisa. Então vamos lá. É proibido ao poder público submeter qualquer condenado à coleta compulsória do seu perfil genético como forma de identificação criminal. Isso aqui é uma questão boa que muitos erram. Essa é uma questão boa que muitos erram. Sabe por quê? Porque tá com aquele pensamento: ninguém é obrigado a praticar a prova contra si mesmo. E aí, erra a questão. Erra a questão. Ué, professor, então quer dizer que não existe esse princípio? É lógico que existe, galera. Ninguém é obrigado a produzir prova contra você mesmo. Perfeito. Só que aqui perceba, nós estamos falando da lei de execução penal. Nós estamos falando do condenado. Ele já foi condenado. Ele já foi condenado. Então ele não está produzindo prova contra ele mesmo. Ele não está produzindo prova contra ele mesmo. Ele não está produzindo prova contra ele mesmo. É por isso que a lei, presta atenção, olha aí, artigo 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração do DNA, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Professor, então o senhor está dizendo... Eu não, né, galera? Eu não estou dizendo nada. É a lei que está dizendo. Então, quer dizer que o artigo 9º-A, ele obriga, ele dá autorização para que o poder público possa extrair o DNA do indivíduo? É uma obrigação. O condenado ele é obrigado a ceder o seu DNA quando ele ingressa no estabelecimento criminal, mas perceba que não é por qualquer crime. Aqui vem um detalhe, aqui está o todinho. Ele é obrigado a ceder o DNA? Sim. Ele é obrigado a ceder o seu perfil de DNA quando ele ingressa na unidade prisional? Sim. Mas não em qualquer crime. Olha lá. Crime doloso praticado com violência, grave ameaça contra a pessoa. Crime contra a vida. Liberdade sexual. Crime sexual contra vulnerável. E ponto final. E ponto final. Tudo bem? Tranquilo? Então, nesses casos, desses crimes, ele é obrigado a ceder o seu perfil genético. Nesses casos, desses crimes. Voltando. Segundo a LEP, é proibido o poder público submeter qualquer condenado à coleta compulsória do seu perfil genético como forma de identificação criminal? É errado, galera? É proibido? Claro que é. Não, essa está errada. Tá? Essa está errada. Tá? Por quê? Porque o artigo 9º, ele dá essa possibilidade. Há essa possibilidade. Tranquilo? Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá bom? Vamos embora. Olha aí. Questão 6. Embora a lei em questão exija a manifestação do Ministério Público e do defensor previamente a decisão motivada do juiz que determinar a progressão de regime, esse procedimento é dispensável na concessão do livramento condicional, do indulto e da comutação de penas. Presta atenção. Quando o indivíduo ele atinge a porcentagem, ele tem direito à progressão de regime. Ok? Para o indivíduo progredir de regime, o Ministério Público ele tem que ser ouvido. Presta atenção. O Ministério Público ele não manda no processo.
O Ministério Público ele é parte no processo. Igual a defesa também é parte no processo. Então, quais são as partes no processo criminal? Acusação e defesa. Antes do juiz decidir sobre a progressão, ele vai ouvir o Ministério Público, ele vai ouvir a defesa, ele vai ouvir a opinião. Mas quem decide? O juiz. Quem decide é o juiz. Então as partes vão se manifestar. Tudo bem? Beleza. Agora presta atenção. Por quê? Por que que essa questão aqui está errada? Por que que essa questão está errada, galera? Vou te mostrar o artigo 112, parágrafo 2º. Vem comigo. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público. Ou seja, o juiz vai ouvir o Ministério Público e vai ouvir também quem? A defesa. Foi o que eu acabei de falar para vocês. As partes vão manifestar, mas quem vai decidir é quem? Quem vai decidir é o juiz. Ok? Mas perceba, o Ministério Público e a defesa também será ouvida, quando? Concessão do livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Ou seja, presta atenção, o juiz quando for progredir de regime, o juiz quando for conceder livramento condicional, o juiz quando for conceder indulto, o juiz quando for conceder comutação de penas, ele vai ouvir as partes. Ele vai ouvir o Ministério Público, ele vai ouvir a defesa. Obrigatoriamente. Tudo bem? Então, por que que a nossa questão número 6 está incorreta? Porque está falando aqui que o juiz só vai ouvir o Ministério Público e a defesa quando for o quê? Quando for progressão de regime. Tá? Esse procedimento é dispensado, ele não é dispensado. Esse procedimento também deve ser anotado no livramento condicional, no indulto e na comutação de penas. Então, a 6 ela está incorreta. A 6 está incorreta. Beleza? Galera, então essa está errada. Vamos embora. Olha aí. Assinale a alternativa correta sobre a lei de execução penal. Vamos lá? Letra A. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. A letra A já está correta. A letra A já está correta. Presta atenção. O diretor da unidade prisional, ele pode colocar o indivíduo no RDD preventivamente? Pode. Pode anotar isso no seu caderno. O diretor da unidade prisional pode colocar o preso em RDD preventivamente. Sem decisão do juiz? Sem decisão do juiz, ele pode. Só que somente pelo prazo de 10 dias. Esse é o detalhe, esse é o todinho. O diretor da unidade prisional pode colocar o preso preventivamente no RDD sem autorização judicial? Pode, mas somente pelo prazo de 10 dias. Se passar do prazo de 10 dias e não tiver decisão do juiz, ele tem que tirar o indivíduo do RDD. Vem comigo. Olha o que diz o artigo 60 da LEP. A autoridade administrativa. Quem é a autoridade administrativa? O diretor. Tá? Poderá decretar o isolamento. Aí, ó. Poderá decretar o isolamento preventivo pelo prazo de 10 dias. Então, pode colocar o indivíduo lá no RDD preventivamente? Pode. Qual o prazo? 10 dias. 10 dias. Tá? Agora, a inclusão no RDD só pode ser feito por quem? Pelo juiz. Pelo juiz. Ó, que são coisas diferentes. O diretor pode colocar no RDD preventivamente, ele só pode ficar lá 10 dias. Quem vai incluir
o preso no RDD de forma definitiva é somente o juiz. Somente o juiz pode fazer isso. Preventivamente, o diretor pode, prazo máximo 10 dias, beleza? Mas quem inclui mesmo de forma definitiva no RDD é o juiz. É o juiz. Tranquilo? Beleza? Então, voltando aqui, a letra A está correta, de acordo com o artigo 60. Vamos lá. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado não será computado no período de cumprimento de sanção disciplinar. Está errado. Está errado. Por que está errado? Porque está falando que não será computado. Será. Como assim, professor? Imagina, ele ficou lá 10 dias preventivamente. Depois veio a decisão do juiz. O juiz mandou colocá-lo lá por 50 dias. Beleza? Olha só. Olha só. O juiz determinou que ele ficasse no RDD por 50 dias. Só que ele já ficou 10 dias preventivamente. Quantos dias ele vai ficar lá? 40 dias. Ou seja, esse prazo é descontado. A letra B está errada. Olha a letra C. A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 30 dias. Opa! No prazo máximo de 15 dias, tá? 15 dias. E não 30. 15 dias. Letra D. A autorização para a saída temporária será concedida por prazo não superior a 10 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Não será superior a 7 dias, tá? Não será superior a 7 dias. Tranquilo? E a letra E. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 2/3 do tempo remido, galera. Até 1/3 dos tempos remidos, ok? Até 1/3 dos tempos, 1/3 do tempo de remissão. Beleza? Até 1/3 e não 2/3. Então, a questão número 7, a única que está certa é a letra A. Mostrei aí para vocês quais são os erros das demais. Tranquilo, beleza, show de bola. Mais um artigo, vamos para a próxima questão. Olha aí. Segundo a Lei de Execução Penal, a assistência ao egresso consiste, dentre outras medidas possíveis, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de... Eu disse que o egresso cai em prova. Eu disse. E vou falar de novo. O egresso cai demais em provas. Demais. Vai cair LEP na sua prova? Então dê uma olhada no egresso, galera. Dê uma olhada no egresso. Não tem jeito. Tudo bem? Vem comigo. Vamos destacar a sua lei. Olha aí. A assistência do egresso. A assistência do egresso consiste, 1. Na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Então, como é que ocorre a assistência? Orientação e apoio. Orientação e apoio. 2. Na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, marca o prazo, pelo prazo de 2 meses. Pelo prazo de 2 meses. Então, como é que vai dar assistência? Ó, alojamento, alimentação, tá? Pelo prazo de 2 meses. Pelo prazo de 2 meses. Meu povo maravilhoso, eu espero sinceramente que você esteja com a sua lei aberta e marcando a sua lei como eu estou fazendo. Lei destacada vai te ajudar no dia da sua revisão. É o método todinho. Vamos! Estudo ativo. Não é simplesmente sentar sua bumbum aí, cruzar o braço e assistir a aula, não, galera. Quer passar? Quer passar de verdade? Quer fazer diferente dessa vez? Então aplique o método todinho desde o início. Desde o início. Beleza? Então olha só, qual é o prazo aí, galera? 2 meses. Letra C de casa. Isso aqui é uma questão que se vier na prova, ou você sabe ou você não sabe.
Quer dizer, você pode até chutar, mas eu prefiro ter sorte, né? E você vai ter sorte, quanto mais você estuda, mais você vai ter sorte. Quanto mais você estuda, mais você vai ter sorte. Pense nisso. Pense nisso. Tá bom? Beleza? Vambora. Olha aí. No que tange à lei de execução, assinale a opção correta. Vamos lá. Assinale a opção correta. Letra A. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 60 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. E aí, galera? E aí? Galera, a letra A ela está incorreta. Incorreta. Letra B. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade. Ó, essa aqui está perfeita. Essa aqui está perfeita. Beleza? Vem comigo. Olha o artigo 83, parágrafo 2º da LEP. Artigo 83, parágrafo 2º da LEP. Qual é o todinho aqui? Os estabelecimentos penais destinados às mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar dos seus filhos, inclusive amamentá-las. Marca, no mínimo até 6 meses de idade. No mínimo até 6 meses de idade. É o mínimo, viu, galera? A lei garante o tempo mínimo. Então, cuidado, porque eu já vi prova trocando mínimo pelo máximo, pelo prazo máximo de 6 meses. Está errado. Está errado. Beleza? É pelo prazo mínimo de 6 meses. Então, a mulher ela vai ter o direito de amamentar o seu filho no mínimo por 6 meses. No mínimo por 6 meses. Professor, qual o tempo máximo? A lei não falou, galera. A lei não falou. Ou seja, eu entendo que enquanto essa criança estiver amamentando, ela tem o direito de ficar com a mãe. Eu entendo assim. Mas a lei fala que são no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. Beleza? Tranquilo? Então, olha aí. A correta, então, é qual? A correta é a letra B de bola. A correta é a letra B de bola. Tranquilo? Olha lá. Vamos fechar isso aqui. Olha aí. A permissão de saída por motivo de falecimento do cônjuge é aplicável aos condenados em regime fechado, aos condenados em regime semiaberto e aos presos provisórios. Olha aí. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui da permissão de saída. Anota no seu cadernão aí esse todinho. Olha aí. Vou colocar aqui, ó. Todinho. Permissão de saída. Faz esse esqueminha aí, ó. Permissão de saída. Presta atenção. Tem direito à permissão preso definitivo. Tem direito o preso provisório, tá? Em regime fechado e em regime semiaberto. Beleza? Então lá, preso definitivo que está cumprindo em regime fechado ou regime semiaberto, tem direito? Tem. Preso provisório, tem direito? Tem. Tem. Tranquilo? Perceba, aqui ele vai sair com escolta. Na permissão de saída, ele vai sair escoltado, galera. Ele não vai sair sem vigilância, ele não vai sair sozinho, ele vai sair escoltado. E quem vai dar essa permissão para ele? O diretor da unidade prisional.
O diretor da unidade prisional. Quer um todinho melhor do que esse? Olha o esqueminha aí. Olha o esqueminha aí. Tá? Olha o esqueminha aí. Então, olha lá. Permissão de saída. Preso definitivo, no fechado ou no semiaberto, e o preso provisório. Ele vai sair aqui escoltado, beleza? E quem vai dar essa autorização? O diretor da unidade prisional. Galera, essa tá certa. Essa tá perfeita. Essa tá perfeita. Tá bom? Vamos lá no artigo 120? Olha aí. Os condenados que cumprem pena em regime fechados ou semiaberto e o preso provisório. Olha aí. Poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos. Quando é que o preso definitivo, no fechado ou no semiaberto, ou preso provisório, tem direito à permissão de saída? Olha lá. 1. Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. 2. Necessidade de tratamento médico. Nesses casos, o diretor, olha o parágrafo único, a permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Olha aí. Então, nesses casos, falecimento ou doença grave, o preso tem direito de sair da unidade prisional, ele vai sair escoltado, tá? Ele vai ser escoltado até o velório, ele vai ser escoltado até o hospital, ele vai ser escoltado até uma consulta médica, até uma consulta no dentista. Ele tem direito a sair? Tem, mas ele vai sair escoltado. Quem dá essa autorização para ele? O próprio diretor da unidade prisional. O próprio diretor da unidade prisional. Beleza? Então essa também está corretíssima. Essa está corretíssima. Olha aí. Chegamos então ao final. E se você ainda não me acompanha, começou agora, perceba. Olha essa frase. Fixe nessa frase. Antes de ser bom, você terá que ser constante. Não inverta essa ordem. Não inverta essa ordem. Não imagine, não creia que você será bom antes de ser constante. Para você ser bom em alguma coisa, você tem que fazer ela várias vezes. Para você ser bom em alguma coisa, você tem que treinar muitas vezes. Eu sempre falo por aqui, você tem que fazer duas coisas 2.000 vezes do que 2.000 coisas 2 vezes. Para você ser bom, você terá que ser constante. Preencha o seu cronograma. No seu cronograma você estuda de segunda a segunda, de domingo a domingo. Para quê? Constância. Não adianta você estudar segunda e não estudar terça. Não adianta você estudar segunda, quarta e sexta. Esquece. Tem que ser todo dia. Tenha constância nos seus estudos. Isso vai mudar completamente o seu jogo. Isso vai tirar você da reprovação e colocar você lá na lista de aprovados. Beleza, meu povo maravilhoso? Espero ter contribuído com vocês, tá bom? Se ficou qualquer dúvida sobre esse assunto, manda aqui para mim, que eu teria um prazer muito grande de responder a todos vocês. Beleza? No mais, a gente se vê na próxima aula. Valeu, turma! Um abraço! Tchau!